Digitar um texto com fonte bonita e colocar uns efeitos é coisa que qualquer aluno que está iniciando no Photoshop precisa saber. Nessa aula você vai aprender isso e muito mais. Você também vai aprender a baixar fontes da internet para também aprimorar seus textos dentro do programa. Para começar, vamos iniciar clicando em Arquivo Novo. Vamos agora definir os valores. Vamos trabalhar em pixels, na largura vamos utilizar o valor de 600 e na altura vamos utilizar o valor de 200. Lembrando que isso aqui não é uma regra padrão, vamos utilizar apenas esses valores aqui para deixar nosso trabalho mais aprimorado. Vamos manter aqui a resolução de 72 e cores RGB e em seguida clicar em OK. Esse será o nosso resultado. Ative agora a ferramenta de texto. Defina antes de digitar um texto primeiro a sua formatação, tipo de fonte, o tamanho e a cor. Em seguida, clique na área em branco e digite um texto. Você pode mover o texto se quiser, basta usar a ferramenta Mover. Mas o problema agora será em como voltar a formatar o texto, pois não está mais disponível as opções de formatação aqui na barra de opções. Para ativar a formatação, você precisa dar 2 cliques em cima do ícone de texto na camada. Note que ao fazer isso, o texto fica selecionado e as opções de formatação aparecem na barra. Observe o tamanho da fonte. O tamanho aqui no máximo é 72. Caso você queira um valor diferente ou acima do valor permitido na lista, basta digitar esse valor. Use agora a ferramenta Mover para reposicionar o texto. E você ainda pode ativar uns efeitos em cima do texto, trabalhando em cima da camada. Basta dar 2 cliques em cima da camada do texto. E aqui na janela Estilo de camada, você pode ativar algumas opções que alteram o formato do texto. Para finalizar, você pode clicar em OK. Você ainda pode experimentar mais algumas alterações no texto. Dê 2 cliques no ícone da camada do texto. Ative este botão. Ele abrirá a janela Distorcer Texto. Em estilo, teste um dos estilos mostrados na lista. Em seguida, dê OK. E este é o resultado final. Salve o seu arquivo e não esqueça de salvar em PSD. Pode surgir a necessidade de você querer novamente editar o texto. E também, caso você queira publicar na web ou enviar para alguém, você também pode salvar em JPG. É possível você usar fontes que não sejam nativas do seu computador, ou seja, fontes que não estejam instaladas no seu computador. Entre as fontes comuns que provavelmente estão instaladas no seu computador, estão fontes como Arial, Tahoma, Comic Sans, mas aqui nós vamos utilizar esta parte da aula para baixar fontes da internet. Por isso, irei apresentar aqui o site netfontes.com. Com ele podemos baixar e instalar novas fontes no PC. Aqui no site vamos começar escolhendo pelas fontes top. Como você pode ver, existe aqui na página diversas fontes. Entre essas fontes, muitas delas são fontes bem conhecidas. Neste exemplo, irei escolher a fonte da Coca-Cola. Para fazer o download ou baixar é bem simples. Basta clicar no botão baixar da fonte que você escolheu. Dependendo do seu navegador, veja como será baixado o arquivo. No Google Chrome, geralmente o arquivo é mostrado aqui embaixo, o download que está sendo feito.
Se abrir uma janela para poder salvar o arquivo como esta, escolha o local onde você vai salvar. Em seguida, clique em salvar. Agora será necessário você acessar a pasta onde está o arquivo que você acabou de fazer o download. Se você baixou utilizando o Google Chrome, clique na seta ao lado do arquivo e em seguida mostrar na pasta. Aqui na janela, onde mostra o arquivo, verifique que o arquivo está compactado. Como eu já havia mencionado em aulas anteriores, arquivos compactados você precisa extrair primeiro. Então, clique com o botão direito do mouse sobre o arquivo e escolha a opção Extrair aqui. Em seguida, ele soltará os arquivos que estão dentro do arquivo compactado. No caso, são esses dois arquivos. Caso você queira verificar se é mesmo a fonte que você baixou, dê 2 cliques sobre o arquivo. Para instalar as fontes no seu computador, o processo é bem simples. Lembrando que para que essas fontes funcionem no seu Photoshop, é necessário que você faça a instalação destas fontes. Para instalar, basta clicar com o botão direito do mouse sobre uma das fontes e depois clicar em instalar. Repita o mesmo processo também com a outra fonte. Caso o arquivo que você baixou não seja o da Coca-Cola, seja de outra fonte, veio apenas um arquivo, faça o mesmo processo. E se vier mais arquivos, faça o mesmo processo com todos. Agora vamos testar as fontes no programa do Photoshop. Comece um novo arquivo. Clique em Arquivo, Novo. Edite as configurações do arquivo. E em seguida, clique em OK. Agora, ative a ferramenta de texto e digite um texto na área em branco. Agora vamos para a parte mais interessante. Selecione o seu texto arrastando com o mouse. Vá no grupo de fonte e procure pela fonte que foi instalada no seu computador. Reposicione o texto com a ferramenta Mover. Agora veja o resultado. Você também pode, se quiser, alterar e colocar efeitos na camada de texto, como eu já havia mostrado anteriormente. Para isso, dê 2 cliques na camada e nessa janela fique à vontade para escolher os seus efeitos. Não tente marcar todos de uma vez. Vá apenas testando um por vez, até você achar um preferido. Neste exemplo aqui, apenas irei sutilmente usar sombra projetada. Em seguida, clicar em OK. Como eu já havia orientado antes também, quando você for salvar o seu arquivo, salve em formato PSD. Afinal, pode surgir mesmo a necessidade de você querer voltar aqui e editar novamente o seu texto. E caso você queira publicar na internet ou enviar para alguém, você pode escolher também o formato JPG. E esta aula foi basicamente uma aula trabalhando com tipografia. Espero que você tenha gostado. Até mais.